Bom dia, gente. Hare Krishna. Desculpem o atraso. Minha mãe tem uma questão que às vezes ela se desorienta no tempo. E aconteceu. Então, enfim, minhas desculpas, mas cá estamos na força da resiliência para a gente começar a nossa reflexão no horário que ela termina. Então imagina, se eu já tenho talento para estar atrasada normalmente, imagina hoje a confusão que eu vou fazer na vida de todo mundo. Mas agradeço a firmeza de vocês para que a gente possa continuar. A ideia é que a gente siga daqui para tapas. E eu escolhi um tema de reflexão que de alguma maneira entrelaça com tapas, com austeridade. Que geralmente quando a gente fala de austeridade, a gente é severo e severa para pensar em um voto, ou seja, banho frio, não comer, remover algo da nossa dieta, é sempre algo drástico, ou seja, algo que é contundente. Só que existe também um caminho que Buda falou como caminho do meio, e existe um caminho que Krishna vai falar como moderação. Vai falar porque isso ainda vai chegar, vai ser pelo 6º capítulo que ele vai falar para nós. Sobre moderação, porque existe a performance do que a gente está fazendo e num primeiro momento a austeridade ela é quase performática, porque como a gente já está estudando em paralelo, a gente pode estar fazendo algo, só conferir que eu estou gravando, a gente pode estar fazendo algo do lado de fora e fazendo algo, porque também Krishna já falou para nós, puxando isso da Bhagavad Gita, que pensar é uma ação. E óbvio que quando a gente fala da ação, a gente pensa no corpo físico. Mas se a gente pensa que o pensamento é um fazer da mente, entendem? Então também existe uma ação aí. Então a gente pode estar do lado de fora fazendo uma coisa e do lado de dentro fazendo outra. E Krishna então vai falando a respeito disso, ou seja, da performance, para a gente não ser hipócrita. Ele vai abordando tudo isso até com uma delicadeza e algumas vezes ele acerta a Arjuna sem tanta delicadeza. E isso serve para a gente se orientar, porque outra vez do lado de fora, essa performance, ou seja, a gente fazer do lado de fora é algo que às vezes ilude a gente quando a gente não está atento e atenta que a gente está fazendo do lado de dentro. Então esses estudos que acabam colocando uma luz do lado de dentro para que a gente observe como a gente pensa ao fazer, como a gente sente ao fazer. E como foi trazido agora nessas últimas semanas com o estudo do pranayama, como a gente respira ao pensar, ao sentir e ao fazer externo. Mas o fato é que a gente pode ter uma performance, ou seja, algo que está sendo feito, uma restrição aplicada do lado de fora e a gente pensar que por aí está tudo bem. E existe algo que foi proposto para além do tapas, que é um voto específico, e que pode ser também um voto, mas é mais uma observância do que um voto, ou seja, algo que a gente vai cuidar todos os dias e a todo momento, que é a moderação. A moderação no falar, a moderação no se expor, a moderação nos pensamentos, a moderação... Então, por exemplo, como que a gente pode fazer um voto sobre moderação nos pensamentos se a mente é essa pessoa maluca que pensa o que ela quer dentro da gente? A gente pode usar da moderação no pensamento reduzindo o estímulo. A gente já notou que se a gente fica muito suscetível a estímulos, o que acontece é que essa mente dispara. Então, ainda que eu não consiga deter o funcionamento da mente, que é pensar, como o batimento cardíaco, a gente usou de exemplo outro dia, eu tenho como baixar o meu batimento cardíaco. Eu tenho como baixar esse ritmo, esse fluxo da mente. Porque cada vez que a gente entende como ela opera, a gente é muito... Também lembra, ou seja, dessas consultas com o neurologista da minha mãe, que ele fala muito sobre essa questão, ou seja, da mente, da gente não conseguir agarrar a mente, né? E é muito curioso como a neurociência, ele é uma pessoa que medita também, eu acho que eu comentei isso com vocês, como a neurociência está conseguindo provar coisas que foram ditas há milhares de anos e fazer com que cientistas levem isso para pessoas em uma comunidade, para além de qualquer busca religiosa ou espiritual, simplesmente para tentar trazer a nossa sociedade em termos de seres humanos para um lugar mais em paz dentro das pessoas.
Então é isso que a gente está buscando com a meditação e com esses caminhos. E óbvio que daí a gente pode trazer reflexões um pouco mais profundas sobre a espiritualidade, como a gente vem fazendo aqui também, dependendo do foco que a gente está colocando. Mas o fato é que essa moderação na mente pode ser colocada do ponto de vista de estímulo. Então, esse neurologista falava como é difícil pegar a mente, porque a gente estuda o cérebro, mas onde está a mente? Então, você vê, ou seja, é um pouco curioso, a gente estuda o coração, mas aonde está o centro cardíaco espiritual? Ou seja, como que é isso que a pessoa sente de uma forma e de repente muda todo o sistema dela? Por exemplo, quem está sob estresse. Eu comentei ontem com vocês essa condição toda de negociação, ou seja, e como eu tenho falado disso com o Vitor, em função do corpo físico. Ontem também estava numa outra consulta à noite com o Vitor, já de uma outra coisa, e de uma consulta médica também, justamente porque, ou seja, a mente você não pode agarrar. E o estresse no corpo físico, você pode falar de alimentação à base de grãos integrais, veganas, orgânica, com água benzida que veio do altar da Índia, purificada nas águas do Himalaia, e aí você põe o sujeito sob estresse. E aí acabou tudo. Então, tem lugares que a gente precisa entender que se não tiver esse senso de austeridade, a austeridade no cotidiano como moderação, então, como que... Patrícia, eu não consigo moderar estresse. Gente, de verdade, uma forma de moderar estresse é a gente olhar e falar assim, eu não dou conta de tudo. Concordam? Você fala, não, eu não consigo tirar tudo que eu tenho na minha vida. Você consegue. Você só vai ter que olhar para você e falar, eu não dou conta de tudo isso sozinho, eu não dou conta de tudo isso sozinha. Eu conversei isso com o Vitor também ontem, dentro de outras, da gente aceitar que alguns pratinhos vão quebrar. Ou o pratinho que vai quebrar vai ser a saúde mental, vai ser a saúde física, vai ser a saúde emocional. Então, entendam que essa questão da moderação, às vezes a gente olha e diz assim, eu não tenho como tirar estresse da minha vida. Se eu tivesse, eu tirava. Eu não tenho como deixar minha mente mais calma. Eu não tenho como não odiar essa pessoa. Eu não tenho... Tem. Só que é uma escolha. Uma escolha que a gente vai ter que se realizar pequena e pequeno. Porque o que é grande sempre é o que vem através de nós. Mas a gente tem as limitações da gente, enquanto ser humano. Agora, enquanto espírito, essa força vem e usa e faz. Só que a questão toda é ela que faz do jeito dela, não do nosso. E aí que começa a queda de braço, porque a gente quer do nosso jeito. E nessa queda de braço, eventualmente a gente entrega saúde mental, saúde física, entrega saúde emocional, até saúde espiritual. Porque tem gente que acaba perturbada espiritualmente também. Então, gente, quando a gente fala de moderação, ao contrário do voto de austeridade, onde você vai lá e fala, eu vou tomar banho frio e acabou. Agora eu vou tirar o café, agora eu vou tirar o açúcar, agora eu vou parar de comer nesse dia. Tudo certo, ou seja, a gente tem esse voto e a gente precisa ter esse estudo da mente, esse estudo do corpo e continuar esse estudo, que é o que a gente está fazendo aqui às sextas-feiras, no contexto de incentivar esse voto que é mais contundente. Mas para além do voto contundente, existe também o voto, que é uma observância do dia a dia, que é a moderação. E por que é importante a gente falar disso hoje também? Porque a gente está às vésperas do final de semana. E o final de semana geralmente é aquele momento onde, nossa, já me ralei a semana toda, já tomei banho frio, já fiz jejum, já agora eu vou encontrar os amigos, daí ladeira abaixo. Aí vai visitar a família, ladeira abaixo também, porque não tem santo que consiga apertar mais os parafusos da gente igual família. Aí a gente fala, não, me iluminei durante a semana. Daí você vai almoçar com sua mãe, com seu pai, com ex-marido, ex-mulher, encontra o filho. Aí acabou a iluminação, foi tudo pelo ralo. Então, ou seja, o final de semana é um lugar onde nem sempre a gente consegue aplicar um voto. E se alguém discorda, por favor, fique à vontade. Mas geralmente a família é um lugar de grande provação para todo mundo. Então, com todo o amor que existe, mas existe também um laço kármico por trás do véu violentíssimo. Então, ou seja, coisas acontecem ali. Então, óbvio, ou seja, a gente tem a semana onde a gente observou tudo isso. O final de semana é um lugar que a gente fala, venci a semana.
Ou seja, uma para quem não tem os 2 dias livres, mas é um momentos assim, eu não sei como que é o seu cotidiano, mas momentos onde você relaxa não no descanso, relaxa em abandono, são lugares que você precisa prestar muito atenção, que eu preciso prestar muito atenção, porque são os lugares onde a gente parou de vigiar. E onde a gente parou de vigiar não tem moderação. Agora, onde você está vigiando, ainda que não tenha o voto de austeridade, você está de algum jeito olhando, você está prestando atenção. Então você está prestando atenção que você não vai se entregar para aquela comida, ou para aquela bebida, ou para aquele cigarro, ou para aquela promiscuidade, ou para aquela traição, ou para aquela fofoca, ou para aquela... Vamos completando aí. Agora, onde tirou a vigília do senso de prestar atenção na moderação, ou seja, os excessos que você pode cometer para cima e para baixo. Daí essa moderação Krishna vai trazer para nós como uma pessoa que aspira realmente o caminho da yoga, não pode nem para mais nem para menos. Precisa encontrar um caminho de meio termo, que é o que Buda falou. Então, se a gente vai no contexto imagina esses líderes espirituais como grandes filósofos, eles estão falando coisas de muito bom senso, porque a gente não precisa ser devoto de Krishna, de Jesus Cristo, do Buda, a gente não precisa ser devoto de Chico Xavier, a gente não precisa ser espírita, a gente não precisa... O que eles falam tem bom senso. Se a gente colocar na nossa vida, no nosso coração, ou seja, realmente sentir, não é uma questão de religião, é uma questão da gente olhar e dizer, eu preciso viver com um pouco mais de paz. Eu preciso viver com um pouco mais de paz do lado de dentro, porque eu tenho certeza que, embora as nossas vidas nesse círculo possam ser completamente diferentes, quando eu falo a respeito de estresse, eu tenho a impressão que todo mundo aqui sabe o que é estresse. Que todo mundo tem uma amiga bem próxima que já falou para vocês sobre estresse. Quando eu falo para vocês a respeito da saúde emocional, que pode ser roubada da gente em um segundo, eu também tenho a impressão que vocês têm uma amiga bem próxima que já tenho comentado com vocês. Então, tudo isso, ou seja, a saúde física subjugada dentro desses excessos, eu tenho certeza que todo mundo sabe de alguma forma o que isso significa. Então, quando a gente fala de moderação, a gente não está falando de algo que a gente vai fazer um dia. A gente está falando de algo que a gente vai observar o tempo inteiro. É óbvio que a gente precisa, por exemplo, ter momentos de um espaço reservado. Às vezes isso é um espaço de terapia, por exemplo, onde a gente pode falar sem filtro a respeito de alguém, sem que a pessoa entenda que a gente está falando mal daquela pessoa, e sim que a gente está falando da nossa experiência com aquela pessoa. Só que tem momentos para falar disso. Vocês concordam que se eu sair esbravejando sobre uma experiência que eu tive com uma pessoa, eu posso eventualmente depreciar a reputação dela? E sim, tem gente que precisa ser freada no que está fazendo, inclusive para não fazer novas vítimas. Não estou falando de casos extremos. Estou falando de desabafos. E se a gente não aplica moderação, a gente acaba, além de se expor, expondo outras pessoas dentro de momentos que a gente viveu ali. Então, a moderação ao falar, a moderação ao se expor, a moderação à atividade mental, que, de novo, tua mente vai pensar, a minha mente vai pensar. É essa a característica do funcionamento dela. A gente não vai conseguir falar para a mente, pare de pensar. O que existe é uma consciência que tira a identificação do pensamento e coloca no espaço do pensamento. Existe um pano de fundo. E a Jetsuma comenta sempre que é muito simples, por isso que é 1 segundo para a pessoa realizar. Não é uma coisa de vamos construir, ou seja, tudo que a gente está fazendo é para tentar diminuir essa ondulação por cima desse profundo lago da consciência. Mas é possível acontecer. Então, o funcionamento vai continuar. O que a gente quer tirar é esse máximo, principalmente na sociedade que a gente vive hoje. Porque hoje na nossa sociedade a informação é muito rápida, então você passa no feed e você vê. Antes, eu lembro disso por criar conteúdo para o Vale da Rainha, os vídeos do Facebook podiam ter 5 minutos e as pessoas assistiam. Eram como se fosse curta. Hoje um vídeo de 5 minutos é considerado um curta-metragem.
Olha que coisa maluca. E a gente precisa conseguir capturar a atenção das pessoas em 8 segundos. Em 7 segundos, o algoritmo derruba a visualização se a pessoa não fica 7 segundos. Ou seja, você prender a atenção de uma pessoa hoje 7 segundos é considerado excepcional. Vocês concordam que tem alguma coisa de errado? Porque quem vai conseguir ver, por exemplo, pensa em 7 segundos o tempo todo, rodando em 1 minuto. Imagina a quantidade de informação que você recebeu de 7 segundos. Agora imagina, você não ficou 7 segundos, você ficou menos. Isso tudo está acontecendo de forma inconsciente, tá? Então, mas olha o estudo, presta atenção no estudo, porque isso, de novo, tá ali, ou seja, é um mecanismo que está operando na vida de todo mundo, de alguma maneira, ou seja, que está falando desse estímulo. Aí você está passando, imagina quanta informação você recebeu durante 1 minuto. Que nós falamos, eu não fico muito tempo em rede social. 1 minuto. 1 minuto. Vocês sabem que quando eu vou para São Paulo, eu, às vezes no fim do dia, eu tenho um cansaço mental, que é quase uma dor de cabeça, e depois eu comecei a identificar que era excesso de estímulo, inclusive andando na rua, com os vidros que ficam refletindo, a quantidade de luz que bate e volta, e hoje não tem mais a questão do outdoor, mas você tem toda a pressão de que eventualmente alguém vai aparecer e vai assaltar você, ou qualquer coisa vai acontecer. Então, o tanto estímulo que acontece. Então, óbvio, ou seja, a gente tem que conseguir reduzir isso. Não é reduzir a mente a não pensar, porque isso seria como matar o coração para ele não bater. Mas é como tornar tudo isso saudável. Para quê? Para que essa consciência possa estar na nossa vida. Qual é a consciência que a gente aplica no dia a dia? Lucidez. O que a gente consegue quando a gente tem um coração calmo? Uma tranquilidade interior. O que acontece quando a gente tem saúde no corpo? A gente consegue sentar para meditar sem conversar com a lombar, sem conversar com o joelho, sem conversar com o que quer que seja que conversa com você. Então, entendam isso como, inclusive, a saúde física, quando ela está de uma forma inconsciente, ligada, porque ela sempre está, então inconsciente, ligada a todo esse corpo emocional e mental, inconscientemente você senta para meditar e teu pé fica assim. Por que fica assim? Porque o corpo reproduz o corpo mental. Então, quem está à nossa frente não consegue parar, a gente sem qualquer estudo olha e fala, putz, tem alguma coisa de errado aqui. Só que a gente faz isso também. E muitas vezes na nossa sociedade a gente é validado e validada por isso. Olha como trabalha. Olha só que coisa, que mulher e que homem dedicado. A que custo? O que está acontecendo? Então a gente vai precisar ter força também para nadar contra uma corrente. Aí tem um professor de yoga que fala que só peixe morto nada com a corrente. E isso é uma contestação dele da questão do flow, de entrar no fluxo da vida. Então, tomar um pouco de cuidado com isso, porque esse fluxo tem sido romantizado como spiritual bypass, que eles falam, né? Ou seja, a gente usar da espiritualidade para justificar uma pequenez nossa. Então, quando a gente fala de vencer o excesso de estímulo, quando a gente fala de descansar, quando a gente fala de o que quer que seja que tire a gente dessa correnteza maligna, eventualmente vai acontecer uma rejeição em volta da gente. Como se a gente fosse um fracassado, uma fracassada, um preguiçoso, uma preguiçosa por querer descansar, por querer ter momentos de contemplação, por se retirar desses lugares onde são nocivos para a nossa saúde mental, espiritual, emocional. Então, por favor, olhem não só tapas como algo que a gente vai fazer um dia por semana, ou o que quer que seja o voto de vocês, que é importante e a gente está vendo a importância disso à medida que a gente mantém o voto. Isso é importante e é inquestionável a importância disso. Eu tenho certeza que as pessoas que estão, sei que a Camila, ela fechou a câmera agora, mas sei que a Ká estava fazendo periodicamente, sei que a Beth está, sei que o Carlos está, sei que, enfim... O cara tá comentando que sim, abriu a câmera de novo. Então, sei que tem pessoas aqui fazendo, ou seja, tudo isso periodicamente. Continuem. E estimulo que quem não está, que possa se juntar a nós e fazer. Que isso é muito importante para que a gente possa domar os nossos sentidos sem repressão. E observar a mente quando algo falta, algo que a gente tem apego. Porque enquanto tá tudo bem, a gente é um anjo de candura.
Na hora que as coisas escapam, a gente fala coisas que nem a gente acredita que a gente é capaz de falar. Então, esses momentos onde falta, onde a gente se põe nessa situação e onde a gente vê a mente se levantar e o emocional emergir, eventualmente a gente faz resgate de infância, a gente faz resgate de feridas que a gente pensou que estavam curadas e na verdade a gente só colocou um pano por cima. Tem tantas coisas que vão acontecendo bonitas. Esse é um caminho. Agora aqui a gente está falando de um caminho que é cotidiano para a gente observar também no final de semana, quando existe na nossa cultura o espaço que o final de semana é o tal da vida louca. Então o final de semana pode tudo, porque o que às vezes não tem problema. E até certo ponto sim, até a página 2 está tudo certo. Só que o problema é quando a gente cria uma rotina para isso. Uma rotina para sair da rotina. E aí essa rotina para sair da rotina, eventualmente a gente precisa de 3 dias durante a rotina para conseguir voltar o corpo para uma posição neutra. E a mente também, porque foi tanto estímulo, que aí o que acontece? Demora 3 dias para o aparelho inteiro, enquanto complexo, voltar para o ponto neutro. Quem já comeu muito, quem já bebeu muito, quem já fumou muito, quem já saiu do horário de acordar muito, sabe disso. Não é que simplesmente você fala, bom, hoje eu posso acordar meio-dia. Maravilha, você pode todos os dias acordar meio-dia, ou seja, dentro de um poder, não de um dever. Só que a questão é que quando você decide acordar no outro dia, às 5, ou às 4, ou às 3, ou às 7, aquele dia anterior vai influenciar no próximo. Entendem? Então não é uma coisa que a tua decisão se encerra no momento que aquilo está acontecendo. As coisas duram mais tempo do que o tempo aparente delas mesmas. O impacto delas reverbera. Então a moderação precisa ser aplicada, porque não é que você, não, hoje eu vou fazer isso fora do que eu costumo fazer e amanhã eu volto ao normal. Não existe isso, gente. O corpo demora para voltar ao normal. Se você comer hoje, até você tirar aquilo do seu sistema, às vezes pode durar até 48 horas. Dependendo do teu funcionamento intestinal, pode durar uma semana inteira. Tem gente que sem pudor fala que está indo ao banheiro só uma vez por semana. E se é o seu caso, pelo amor de Deus, procure um médico, um terapeuta, uma terapia de enema, para você fazer todo o cocô que você precisa fazer. Então, reparem, não é só o momento da decisão, a coisa é maior. Então, por favor, hoje eu quero trazer isso, especialmente porque a gente está às vésperas do final de semana, onde geralmente a gente se dá essa permissão para sair da linha. E onde a gente não dá permissão de sair da linha, a gente tem muitos gatilhos no final de semana. Então a gente encontra amigos, eventualmente as amizades falam de alguém que já saiu da nossa vida, a gente encontra a família é sempre aquele tio que consegue apertar o lugar certinho da gente, é aquele primo, então entenda, ou seja, o final de semana é um lugar delicado, assim como o Natal, assim como as grandes festas comemorativas. Então lembrem, tá, a gente está vendo respirar, a gente está vendo tapas, a gente está tendo muitas reflexões sobre muitos aspectos nossos. Lembra agora de colocar em tudo isso a moderação. No começo a gente tem que lembrar. É igual quando a gente está aprendendo a andar de carro. Quem dirige sabe. Você começa a andar, você fala, tá bom, então quando o motor começar a gritar igual um condenado é que eu tenho que mudar a marcha. Aliás, era antes que eu tinha que mudar a marcha. Então tá bom, mas não, mas para mudar a marcha tem que apertar o pé esquerdo. Não, mas para virar tem que dar a seta. Mas para ir para trás tem que olhar o retrovisor. Para virar, não sei o que. Você tem que ficar lembrando. Agora, vocês concordam que depois, e daí você fala assim, quem for no carro com você não pode falar com você, pelo amor de Deus, porque se falar, bate o carro. E aí, se tiver uma pessoa e o rádio tem que estar desligado também, porque Deus me livre, né? E aí, dependendo ainda do tempo, se for manobrar, tem que abaixar o volume do rádio mesmo 10 anos depois que dirige. Enfim, a gente vai percebendo que no começo tem que lembrar de muita coisa. E depois não precisa mais lembrar. A coisa já vai acontecendo natural. Então, num primeiro momento, lembra da moderação no final de semana. Ou nos momentos que você sabe que ali pode acontecer. Por exemplo, você trabalha numa empresa e as pessoas vão para o café para conversar. E aí você, sem perceber, bebeu meio litro de café, por exemplo. Entendam? Então, ou seja, tem lugares que a gente pode aplicar moderação que são lugares muito simples. No começo, a gente vai ter que lembrar.
Igual quando a gente anda de bicicleta. Não, então segura aqui, aí você tem que continuar colocando o negócio. Não, mas tem que lembrar de dar o freio depois. E tem que tomar. No começo tem que lembrar de tudo. Depois é natural. Então, esse esforço de arranque é necessário. O tapas é uma força que vai simplesmente colocando a gente num trilho do lado de dentro, onde a gente se observa na constância, para não perder o momentum. Sabe, nesse exemplo da bicicleta, se a gente perde o momentum, alguém consegue trocar marcha? Então, o tapas é algo que coloca a gente nesse momentum constante. Quando a gente está perdendo o momento de vem o tapas e fala, não, continua pedalando. E aí você consegue mudar a marcha, subir, descer, fazer outras coisas nesse seu caminho que você está em cima da sua bicicleta. Então, da mesma forma, essa moderação, ela vai ser usada no nosso caminho para que a gente não desvie. Porque o desvio não é só o momento do desvio. O desvio ele vai reverberar. Ele vai reverberar por dias e dependendo do que a gente fizer por semanas, e se acertar a gente na saúde emocional, ou na emocional, ou na espiritual, num cerne profundo, pode durar meses e pode durar anos. Quantas pessoas a gente já falou? Quantas pessoas falam, eu gostava tanto de meditar, mas por que parou? Não sabe. Foi deixando, foi deixando. E assim é a vida. A gente vai deixando o que é importante, justificando no desimportante, porque a gente é um bichinho difícil de entender. Então, se não colocar a vigilância, se não colocar essa vigília constante, a vida escapa. A vida escapa em que sentido? No que é importante. E a gente se vê um belo dia, num caminho, num momento da estrada, a gente fala, como eu vim parar aqui? E se a gente for sincero e sincero, a gente já em algum momento se viu nessa condição. Então, se viu nessa condição, por que vai fazer de novo? Presta atenção, por favor. E uma forma de prestar atenção é a moderação. Então, queria trazer isso hoje para que a gente possa seguir os nossos estudos. Agradeço a paciência de vocês com o meu atraso. E, enfim, continuando e não desistindo desse momento de reflexão, por favor, lembrem, no começo lembrem, façam anotações, se lembrem de conduta, se lembrem de respirar, se lembrem de pensar em Deus, para quem é devoto, devota. Nos momentos de grande desespero, onde as portas parecem fechadas, pensa que o divino está com você. Pensa que Deus, que a deusa, que quem você tem devoção está com você. E isso vai te colocar um senso de mais tranquilidade para enfrentar o que quer que seja. A vida ela vai dando e ela vai tirando no tempo dela. Vive com essa mão aberta o tempo todo. Então, agora isso no começo tem que lembrar. E depois, isso é natural para nós. A vida vai simplesmente trazendo e a gente vai lidando com o que quer que seja e atravessando o que quer que seja. Porque a gente entendeu que nada é permanente e a gente entendeu que o que a gente pode fazer é cuidar desse lado de dentro. E aí sim, a paz do mundo é a paz que você dá. Não tem amor no mundo? Tem o amor que você dá. Não tem justiça no mundo? Tem a justiça que você dá. Então, entendam, ou seja, que a gente deixa de procurar para doar. E esse é um lugar de grande generosidade de cada espírito. Deixar essa mente exploratória que quer encontrar no mundo o que falta no próprio coração. Então eu vou no mundo procurar paz, eu vou no mundo procurar espiritualidade, e óbvio que o mundo pode conduzir, porque através do mundo a gente enxerga muita coisa. Mas a questão toda é a gente cultivar isso do lado de dentro. E aí olhar para esse mundo caótico, louco e tudo isso que está acontecendo na nossa realidade, que traduz na nossa humanidade, e poder oferecer isso indiscriminadamente para quem está perto. Que a gente possa aplicar moderação, que cada um se esforce na aula prática. E agora eu vou pedir para a gente alinhar só a nossa coluna, para a gente seguir adiante com o nosso turno de tapas. Colocar a coluna ereta, a respiração profunda. Quero agradecer a presença de cada um e cada uma aqui. Quem não pode estar sempre, que se sinta à vontade para estar às vezes, de câmera fechada, de câmera aberta. O importante é que se faz sentido para você, que você possa continuar. E se aqui aponta para outros lugares que fazem sentido para você, que você possa retomar nesses outros lugares com essas outras pessoas.
O importante é que você tenha e sinta um acompanhamento que traduz em um refúgio, em uma comunidade que te dá refúgio, não importa qual comunidade seja essa. Então é importante aqui que você se resgate o que é importante para você, resgate a sua moderação, resgate o seu voto, resgate o cotidiano em termos de rotina que você quer viver. Não a rotina do lado de fora, a rotina do lado de dentro. Acordar com uma prece de gratidão nos lábios e dormir com essa mesma prece de gratidão. Passar o seu dia sem estímulos absurdos na mente, no coração e no corpo físico. Passar o seu dia na rotina da tranquilidade, pele para dentro. E então, ao caminhar por esse mundo, nessa breve travessia de cada um e de cada uma, oferecer as flores que se cultivou do lado de dentro a quem encontrar. Que essa seja a sua missão. Cultivar seu próprio jardim e entregar as suas flores a quem quer que passe. As flores não são suas. O que fica com você é o perfume da sua doação. Perfuma a tua alma. Cultiva o seu jardim. E entrega o seu melhor a cada passo da jornada. Inspirando. Expirando as palmas juntas. Toma um momento para agradecer. Agradecer a força do Divino guiando você, estando presente na sua vida. Olha a sua linha de tempo. Olha quanta coisa você já superou. Olha quanta coisa você já viveu, já aprendeu, já passou. E eu sei que se olha sempre para frente, sobre vencer o próximo desafio, superar a próxima e atual limitação. Mas toma um momento agora para olhar com humildade a sua própria grandeza, para você perceber a presença do Divino na sua vida, mas perceber também a presença do Divino dentro de você. E se acalma, portanto. Se acalma não com excesso de estímulo que depois remete a uma neutralização, onde a gente encontra uma relativa paz nesse sobe e nesse desce. Se acalma no sentido de saber que o que quer que seja será superado e o que quer que seja que se estabilize, de novo vai passar por um novo ciclo de começo, meio e fim. Faz as pazes com a impermanência e repousa no permanente do seu coração, onde o amor é incondicional, a compaixão é destemida
aonde a mente funciona como ferramenta e o corpo físico como veículo. Olhando para trás, agradece também os teus pais, independente de como tenha sido a sua criação. Você chegou aqui através da porta que eles abriram. E tudo que você aprendeu, tudo que você superou, foi porque eles abriram essa porta para você. Benditos sejam eles. Benditos são eles, bendito é você, bendita é você. E aqui e agora, não mais nesse passado e não mais na ansiedade do futuro. Encontra sua paz. A paz dentro, o santuário interior, o refúgio sagrado nas cavernas do coração, que cada um e cada uma encontra na coragem de penetrar seus escuros. E agradece. Agradece pela sua própria jornada. Agradece a si próprio e a si própria. Toma um momento para se abraçar. Para se dar um pouco de amor, de carinho. Porque esse amor e esse carinho na vida que começa a partir daqui, na sua vida cotidiana, também é moderação. Você se trata melhor quando você se ama. Você se trata melhor quando você se acarinha. Portanto, louvo o divino em você. Você merece o seu próprio amor e a sua própria devoção. Namastê. Abrindo os olhos. Graças, gente. Seguimos aqui para uma breve reflexão a respeito de tapas. Agora eu vou trocar o link. Dá tempo ir ao banheiro espreguiçar e a gente volta para concluir os nossos estudos de sexta-feira. Muito agradecida. Até já.